Olá, eu sou Mário, psicólogo social e clínico, e hoje eu vou abordar a regulação emocional, o que é e como trabalhar na psicoterapia. Eu sou psicólogo pela UniCeub, sou mestre pela UNB e especialista em TCC pela PUC do Rio Grande do Sul. Também tenho formação no Instituto Beck em TCC e em DBT pelo Behavior Tech. Bom, a nossa agenda de hoje é definindo emoções. Depois vamos falar sobre o que é regulação emocional e por que ela é importante. Em seguida, princípios comuns ao trabalho com regulação emocional. Vamos falar sobre modelos terapêuticos para o trabalho com regulação emocional e, ao final, algumas conclusões. Primeiro de tudo, vamos definir as emoções. O que são emoções? Emoções têm funções específicas e constituem uma forma importante de comunicação não verbal. Elas têm uma função evolutiva e possuem um impulso de ação. Cada emoção tem um impulso de ação diferente. Aí nos slides vocês conseguem ver alguns impulsos de ação comum a essas emoções. O medo, fuga e esquiva. Raiva, lutar pela injustiça. Alegria, abrir-se, conectar-se. Tristeza, refletir, fechar-se. Nojo, evitar contaminantes. Tédio, buscar novos estímulos. Ansiedade, resolução de problemas. Inveja, motivar. Vergonha, esconder o rosto. E o amor, filiar-se. Ok? Vivenciar as emoções de forma descomedida, no entanto, pode comprometer a nossa capacidade de reflexão ponderada, funcionalidade e de tomada de decisões. A maioria das pessoas que busca por psicoterapia tem dificuldades na regulação emocional. É essencial, portanto, que os psicólogos clínicos estejam capacitados para trabalhar estratégias eficazes e baseadas em evidências de regulação emocional. O que é a regulação emocional e por que ela é importante, certo? A regulação emocional refere-se ao processo de modular uma resposta ou experiência afetiva. Ela também envolve a geração de emoções, é ensinar estratégias de enfrentamento para lidar com emoções que estão ocorrendo e transformar emoções aversivas em adaptativas. A regulação emocional é intrínseca à saúde mental e ao funcionamento psicológico adaptativo das pessoas. Nós, num cenário ideal, seríamos todos capazes de regular as nossas emoções, certo? Não existe um método único de trabalhar com regulação emocional na psicoterapia. Existem pelo menos 8 princípios comuns a diferentes abordagens que fazem o trabalho com a regulação emocional. O primeiro deles é avaliar periodicamente a capacidade de cada paciente de modular as emoções. O segundo é desenvolver uma relação terapêutica genuína, compassiva e de aceitação. É muito comum que os pacientes regulem as próprias emoções na própria relação terapêutica. 3. Educar os pacientes sobre as emoções e suas funções. 4. Auxiliar os pacientes a terem consciência e aceitação das próprias emoções. 5. Ajudar os pacientes a reduzir a evitação e a inibição problemática das emoções. 6. Aumentar a capacidade de expressar adaptativamente as emoções. 7. Aumentar experiências emocionais positivas. 8. Facilitar mudanças nos processos emocionais, promovendo oportunidade para novas experiências. Esses 8 princípios são comuns a diversas abordagens que trabalham com a regulação emocional. Eles podem ser uma boa base de trabalho, ok? Os modelos estruturados de psicoterapia, todos esses que estão listados aí, a TCC clássica, o protocolo unificado, a ACT, a terapia comportamental dialética, a terapia cognitiva baseada em mindfulness e a terapia do esquema emocional de Leary, todos eles trabalham com os princípios anteriores, por meio do treinamento de habilidades, psicoeducação, estratégias de validação, estratégias de mudança e planos de ação para casa. Na TCC de Beck,
é muito comum a utilização de estratégias de reavaliação cognitiva, por meio do questionamento socrático, exame de evidências, aprendizagem sobre viés de confirmação, aprendizagem sobre distorções cognitivas, resolução de problemas, brainstorming, avaliação de vantagens e desvantagens e ativação comportamental. A ideia principal é reestruturação cognitiva, resolução de problemas ou aceitação. São as 3 formas, mais comuns de trabalho com regulação emocional na TCC clássica de Beck. O protocolo unificado, eu fiz um vídeo sobre esse protocolo, vocês podem ver aqui no canal, certo? Um vídeo completo explicando todo o protocolo, mas 4 dos 8 módulos do protocolo, ou seja, 50% dele, é voltado para a regulação emocional. E como é que isso é trabalhado no protocolo? Com psicoeducação sobre a natureza e a função das emoções, ensinar os pacientes a observarem, nomearem e a deixarem ir suas emoções sem avaliá-las negativa ou positivamente, aprender a identificar as principais distorções cognitivas, mudando a avaliação de eventos externos. E 4. Modificar comportamentos motivados por emoções extremas e desadaptativas. Todos esses são objetivos desse tratamento, que também são de regulação emocional. Na terapia comportamental dialética, DBT, o aprimoramento da regulação emocional segue 3 princípios fundamentais: melhorar a capacidade de estar consciente e de aceitar a experiência emocional, cultivar a habilidade de regular as emoções e tolerar o mal-estar, mudar as emoções negativas com novas experiências de aprendizado proporcionadas por exposições. Na DBT, é comum ter a distinção entre estratégias de regulação emocional e estratégias de tolerância ao mal-estar. As estratégias de regulação emocional focam bastante em mindfulness, observar, descrever e participar, e são estratégias e são habilidades de longo prazo. As habilidades de tolerância ao mal-estar focam na aceitação das emoções intensas e na sobrevivência às crises. Normalmente são estratégias de curto prazo ou imediatas, ok? Na ACT, é bastante importante a defusão cognitiva. Segundo essa abordagem, a defusão cognitiva tem um papel muito importante na regulação das emoções. Primeiro, o que é a fusão cognitiva? São os processos verbais e cognitivos são confundidos com a experiência direta. O que é isso? O indivíduo segue regras aprendidas com a história pessoal, sem considerar as contingências atuais. Ele fica refém da própria história, refém das próprias vivências, refém da própria linguagem e acaba não vivendo o que está acontecendo ali, naquele momento. A defusão cognitiva traz o cliente para o presente, e sugere que o autodiálogo é uma manifestação cognitiva apenas e não a realidade em si. Quando ocorre a defusão, há uma maior abertura, maior flexibilidade e consequente regulação emocional. Na terapia cognitiva baseada em mindfulness, ela é bastante baseada nas tradições contemplativas orientais, certo? O que ela sugere? De prestar atenção intencionalmente ao momento presente, sem julgamento, observando as coisas como elas são. Também são utilizadas técnicas de escaneamento corporal, movimentos conscientes, exercícios de respiração e atenção consciente de atividades diárias. O que é isso? É fazer o que eu estou fazendo, realmente vivenciando e prestando atenção. Se eu estou aqui dando aula para vocês, a minha mente deveria estar ou tem que estar aqui nesse momento presente. E não pensando em A, em B, em C, no que eu tenho que fazer antes ou depois, no que eu deveria ter feito, mas é viver de fato aquele momento. Se eu estou limpando a casa, então eu estou de fato limpando a casa, eu estou passando pano, eu estou varrendo o chão e vivendo aquilo, prestando atenção. Se eu estou comendo, eu estou de fato comendo e não prestando atenção, pensando em outras coisas, ok? É viver aquela experiência de fato.
A terapia cognitiva baseada em mindfulness, ela foca menos na modificação dos conteúdos dos pensamentos. Ela enfatiza mais a capacidade metacognitiva, que é observar os próprios pensamentos e experimentá-los como eventos mentais, ao invés de verdades absolutas sobre si mesmo e o mundo exterior. Um exemplo, portanto, é que se eu penso, sou mau e cheio de defeitos, né, isso não seria um fato, mas apenas uma atividade mental. É deixar o pensamento ir e vir, ok? Ele trata a ruminação, que é fortemente correlacionada à depressão, e as preocupações catastróficas sobre o futuro, que são tão comuns em quadros ansiosos. Temos também a terapia do esquema emocional, que foca bastante na crença sobre as emoções. O que é isso? O que eu acho de sentir raiva ou medo? Né? Ou então eu penso que as minhas emoções são incontroláveis, os outros não se sentem como eu. Sentir tanto é um sinal que sou uma pessoa fraca. São as crenças que eu tenho sobre os meus estados emocionais, sobre a forma como eu lido com as minhas emoções, que geralmente são crenças que desvalorizam, né? Põem para baixo. O modelo meta-emocional avalia as teorias implícitas sobre as emoções de cada cliente. Algumas técnicas são a expressão das emoções, a validação das emoções, e esse modelo pode ser trabalhado junto com outras modalidades, né? Seria o foco nas crenças sobre os estados emocionais e nas emoções. Conclusões. Não há um método único para trabalhar com regulação emocional, como nós vimos. Diferentes abordagens da família das TCCs usam formas diferentes, mas todas com o mesmo objetivo, certo? Cada clínico deve lançar mão de estratégias efetivas, baseadas em evidências, para utilizar na conceituação de caso e atender às necessidades individuais do paciente. Fatores comuns são reduzir a evitação de emoções negativas, melhorar a capacidade de consciência das próprias emoções, permitir uma experiência emocional completa de emoções temidas ou evitadas, ensinar métodos de reestruturação cognitiva, aprender estratégias comportamentais para modular emoções negativas. Ok? Aqui vocês têm acesso ao artigo completo, podem parar aí e escanear. Aqui vocês têm acesso às referências completas, os textos que eu utilizei para escrever esse artigo. Muito obrigado, eu espero que a aula seja útil para vocês. Até mais!